Olá, sejam bem-vindos a mais um Panorama da Educação, um espaço virtual para a gente mostrar as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e também para a gente conversar sobre o que acontece de importante na educação. Quem participa do nosso bate-papo mais uma vez esta semana é o titular da nossa cátedra, o professor Mozar Neves Ramos. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma segunda muito especial, foram concluídas as eleições municipais em todo o Brasil, cada vez mais fortalecendo o valor da democracia, do direito ao voto, como uma grande conquista para todos os brasileiros que precisamos preservar. E aí, Thaís, eu queria começar já mandando o meu abraço ao prefeito nosso de Ribeirão Preto, onde está a nossa cátedra no Instituto de Estudos Avançados de Ribeirão Preto, ao Duarte Nogueira, que foi muito bem reeleito, e desejar uma feliz gestão, uma gestão próspera, que possa cada vez mais elevar o desenvolvimento social e econômico da nossa Ribeirão Preto. Bom, professor, vamos começar o nosso bate-papo, então. Como a gente comentou no último programa, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aprendizagem. Quando a gente observa os resultados do IDEB em Ribeirão Preto, por exemplo, é possível notar que existe uma desigualdade entre o desempenho das escolas da própria rede. Isso acontece não só aqui, mas em outros locais do país também. Eu queria que o senhor comentasse, que o senhor fizesse uma análise a respeito dessa questão. Pois é, Thaís, a questão da desigualdade educacional já é um reflexo da própria desigualdade social e econômica no nosso Brasil. A gente começa a observar, no caso da própria educação, que essa desigualdade já se manifesta no próprio acesso à creche. As crianças de famílias mais ricas hoje frequentam 51% de creche em todo o Brasil, enquanto as crianças mais pobres, esse percentual é de 29%, sem falar na própria qualidade e na estrutura das creches dos mais ricos. Então, a questão da desigualdade é algo que preocupa, porque se nós temos ainda um grande desafio, que é de alavancar as aprendizagens educacionais mensuradas a partir do SAEB, do Sistema de Avaliação da Educação Básica, em duas áreas, como a língua portuguesa e matemática, e essas avaliações claramente nos mostram que há um grande desafio brasileiro de melhorar, mas não só melhorar, mas melhorar para todas. E aí, quando a gente se debruça em relação à diferença entre escolas, diferença entre redes de ensino, municípios, e estados da própria federação, a gente vê a enorme desigualdade que existe em todo o país no campo da aprendizagem. E Ribeirão Preto não é diferente, não é? Por exemplo, quando a gente analisa escolas de Ribeirão Preto, vou dar um exemplo de duas escolas nos extremos do campo da aprendizagem. A Escola Vereador José Delibo e a Escola Vigílio Salata. Essas duas escolas, elas claramente têm desafios muito diferentes. A José Delibo, para a gente ter uma ideia, no 5º ano do ensino fundamental, quando a criança ou adolescente, ou a criança termina o 5º ano, você tem de cada 100 crianças, 82 aprenderam o que seria esperado em matemática. E isso inclui toda a rede, a escola do Zé Delibo. Agora, quando a gente compara com a Vigílio Salata, esse percentual desaba. De 82% da José Delibo, cai para 46% na Vigílio Salata. Quer dizer, são oportunidades de aprendizagens bem diferentes em matemática, Quando a gente vai para o 9º ano, ao terminar, portanto, o ensino fundamental, a Escola Vereador José Delibo, de cada 100
48 aprenderam o que seria esperado em matemática. Veja que já cai dentro da própria escola quando a gente vai do 5º ano do ensino fundamental para o 9º ano. Isso é a primeira observação que eu gostaria de fazer. E isso é um comportamento Brasil, quer dizer, os ganhos de aprendizagens que a gente tem nos anos iniciais, eles não, de alguma maneira, eles não são mantidos ao longo dos anos finais do ensino fundamental. Veja, a melhor escola de Ribeirão Preto, a vereador José Delibo, com base nas aprendizagens medidas no SAEB, no Prova Brasil, sai de 82% de crianças que aprenderam o que seria esperado em matemática no 5º ano e cai para 48%. A Vigílio Salata, que tem maiores dificuldades, está lá no outro campo, né, do ponto de vista da aprendizagem escolar, na rede de Ribeirão Preto, vai para 20% no 9º ano, ou seja, de cada 100 crianças que concluíram o 9º ano no ensino fundamental, só 20 aprenderam o que seria esperado na escola Vigílio Salata. Então, esse exemplo dado em Ribeirão é um exemplo que a gente poderia, com muita tranquilidade, verificar em outras redes de ensino de todo o Brasil. Não é? A gente vai encontrar situações absolutamente críticas em todo o país. Eu estava fazendo análise nas escolas do Maranhão, não é? Porque vamos ter agora uma aluna de pós-doutorado, a professora Elizabeth Rodrigues, que vai tratar do tema das cidades de médio porte no estado do Maranhão. Né? Quando a gente se debruça em São Luís, a capital de São Luís, no 9º ano, tem escolas que nenhum aluno aprendeu o que seria esperado em matemática, 0% na cidade de São Luís. Então, esse desastre educacional, do ponto de vista da aprendizagem escolar, naturalmente se repercute no ensino médio. Por isso, não é à toa que, ao terminar o ensino médio, aí é Brasil, de cada 100 jovens que terminam o ensino médio, somente 9 aprenderam o que seria esperado em matemática. E isso inclui escolas públicas e particulares. Então, eu diria que, começando agora, uma primeira sugestão, recomendação ao prefeito reeleito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, se ele quiser realmente fazer uma mudança de qualidade no campo da aprendizagem, eu faria um grande trabalho de formação de professores em matemática, principalmente no 9º ano. Eu acho que é ver dentro da rede professores inspiradores, né, professores que tenham maior solidez na sua formação, e juntamente com a própria Universidade de São Paulo, outras instituições que trabalhem bem com matemática, prepararem um currículo que dialogue para uma formação de professores que dialogue com eles com o chão de escola, com as necessidades da escola. E um dos caminhos é verificar, fazer uma avaliação nos professores que dão aula de matemática para identificar quais são as maiores dificuldades que ele tem. Porque quando o professor tem dificuldade, por exemplo, de ensinar equação do 2º grau, o aluno não vai também aprender a equação do 2º grau. Eu fui professor durante 36 anos de minha vida. Se considerar os anos da educação básica, chega praticamente a 40 anos dando aula. E eu nunca deixei, eu ocupei cargos públicos como reitor, secretário de educação, mas nunca deixei a sala de aula. E uma das coisas que ficou sempre muito clara para mim é que, se eu, enquanto professor, não consigo dominar os conteúdos e não saber como ensiná-los, naturalmente que o aluno não aprende. Então, é muito importante, eu acho, fazer um importante trabalho de formação continuada na rede de ensino de Ribeirão Preto, principalmente na área da matemática. Agora, uma formação que dialoga com as necessidades da escola. Né? Às vezes a gente olha muito a questão do bacharelado, às vezes a universidade olha o bacharelado e não é capaz de ter a sensibilidade da licenciatura, que dialoga mais com os níveis educacionais de ensino lá da educação básica. Então, às vezes a gente quer ensinar coisas aos professores que estão muito mais no campo bacharelesco, do mestrado, doutorado, preparando para isso.
Isso é importante. Agora, nós temos um dever de casa antes a fazer, que é ensinar o básico. Se nós não ensinarmos o básico, o professor não estiver preparado para o básico, o aluno não aprende. E aí a gente perpetua de forma permanente esses baixos índices de aprendizagem. Então, eu acho que nós podemos fazer isso. Né? Eu tenho uma boa notícia para Ribeirão Preto. Eu vou, tão logo o prefeito Duarte Nogueira tem a equipe na área de educação confirmada. Vamos continuar o trabalho de parceria que fizemos em 2019, pedacinho 19, finalzinho 19, e o início de 2020, enquanto a pandemia não existia, né, estávamos muito próximos, foram 5 meses muito profícuos, né, do ponto de vista de colaboração, de participação em eventos, né, que tivemos que parar do ponto de vista presencial pela pandemia. Mas, durante esse ano, nós produzimos um importante trabalho, a meu ver, que foi um indicador que mede o grau de heterogeneidade das escolas de Ribeirão Preto, e que pode ser aplicado esse indicador para qualquer outra escola do Brasil, para qualquer outra rede municipal do Brasil. Né? E, para isso, já estamos trabalhando com a Undime São Paulo, que tem 66 cidades de médio porte debaixo da Undime São Paulo, além de todos os municípios paulistas, mas como a cátedra trata das cidades de médio porte, vamos trabalhar isso. E Ribeirão Preto pode ser o disseminador desse indicador para ajudar as redes de ensino de todo o país, né? Começando o epicentro aí em Ribeirão Preto, para a redução da desigualdade, mas alavancando as aprendizagens escolares. Então, eu diria que esses são os 2 grandes desafios que a gente tem aí pela frente, né? Melhorar a aprendizagem e reduzir a desigualdade. Como o senhor comentou lá no início do programa, a gente passou agora em 2020 por mais uma eleição municipal que terminou ontem, domingo, em várias cidades do país. É muito comum a gente ouvir promessas dos candidatos sobre o aumento do investimento na área da educação. Na avaliação do senhor, a qualidade do aprendizado está necessariamente ligada ao dinheiro que é investido na educação? O grande desafio aí é a palavra necessariamente, não é? Não, se você não fizer um investimento com foco naquilo que importa para melhorar a educação, você encontra análise de várias partes do Brasil, olhando inclusive todos os municípios. Você pode pegar dados do CIOP, que dá o investimento por aluno ano de todos os municípios brasileiros, e cruzar com o IDEB. Você vai ver coisas assim absurdas. Municípios que, isso é real, você pega um município que gasta R$4.000 por aluno ano e compara com outro que também faz o mesmo nível de investimento, R$4.000 por aluno ano. Um tem um IDEB de 4 e o outro tem um IDEB de 8. Né? Então, é o dobro no IDEB e o mesmo investimento. Com isso, o que eu quero dizer é o seguinte: em primeiro lugar, investir em educação sempre é pouco, mas precisa investir com foco naquilo que importa do ponto de vista da qualidade da educação. Tem que investir, portanto, na boa formação do seu professor, né? Investir na estrutura das escolas, na gestão, ou seja, tem que profissionalizar a gestão escolar. Não dá mais, em pleno século XXI, para a gente ter diretor indicado pelo prefeito, somente por questões políticas. Né? O município precisa cada vez mais entender que a gestão profissional comprometida com resultados, com metas, é determinante para o sucesso escolar, que se agrega a uma boa formação continuada dos professores. Né? Então, eu diria que investir em educação é muito importante. E já na creche, né? Veja que tem estudos de James Heckman, que foi prêmio Nobel de Economia em 2000, e ele diz o seguinte: se a cada dólar que você investe na primeira infância, que vai de 0 a 6 anos de idade, o retorno é de $7. Então, sem dúvida, um investimento mais rentável que alguém pode fazer. Então, investir em educação sempre é muito importante. Agora, tem que investir com foco naquilo que leva à qualidade do ensino. Né? Não adianta estar fazendo investimentos que não resultem
em retornos, principalmente do ponto de vista das aprendizagens escolares que os alunos devem ter desenvolvido. Né? Porque se o aluno não aprende, é porque algo não está funcionando. O grande foco, o grande centro de tudo é o aluno. Então, por exemplo, investir em escolas de tempo integral não é somente mais tempo na escola. Você está investindo dinheiro, você está botando tempo integral. Agora, mais tempo numa escola chata é castigo para o aluno. O que o aluno precisa é uma escola que dialogue com o seu mundo. O jovem, a criança, quer uma escola que seja capaz, de alguma maneira, de se identificar com o seu mundo. Então, para isso, precisa tempo integral com educação integral para desenvolver a criança e o jovem plenamente. Inclusive, como diz, em consonância com o próprio artigo 205 da Constituição Federal, que fala na oferta educacional, mas não qualquer educação, aquela que desenvolve plenamente as pessoas. E nesta quinta-feira, dia 3, o senhor participa do 6º Seminário sobre Currículo, Cultura e Identidade e do 2º Seminário Internacional de Educação em Ciências da Vida, que são organizados pelo Grupo de Pesquisa em Currículo da Unesp Ilha Solteira e pelo Conecta Lab, que é um laboratório ligado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP. Conta um pouquinho para a gente sobre o que o senhor vai falar por lá. Olha, Thaís, e a todos que nos acompanham, eu acho que é uma grande oportunidade para fazer um aprofundamento, né, do que nós antecipamos aqui. Né? Como eu disse, o tema, a questão da equidade, seja do ponto de vista do acesso, seja do ponto de vista da aprendizagem, né, é ainda um grande desafio nesse país. Se manifesta em diversos segmentos, em diversos eixos, inclusive no próprio campo da educação. Né? E sendo a educação o vetor mais importante para a redução das desigualdades sociais e econômicas, para que vocês possam ter uma ideia, não é? Um jovem que conclui o ensino superior, mas os pais não são escolarizados. A renda média inicial dele é um pouco mais de R$ 2.200 no início da carreira, a média desse jovem. Entretanto, se esse jovem tivesse pais escolarizados com ensino superior concluído, esse valor de R$ 2.200, tirado da PNAD do IBGE, passaria para 3 vezes mais, algo em torno de R$ 6.600. Então, são as conexões, né, que você traz no campo da cultura, né, no campo familiar, no campo das interseções sociais que você tem e que leva, naturalmente, a maiores oportunidades de renda a partir dos estudos. Então, é muito importante a gente ressaltar o valor da educação para a redução das desigualdades e, portanto, na perspectiva da equidade. E esse evento que você já se referiu, ele é um bom momento aí que a gente vai ter para aprofundar esse tema. E, portanto, gostaria de convidar a todos para esse debate que nós vamos fazer sobre a questão das aprendizagens educacionais, redução da desigualdade e como isso pode, naturalmente, ter impactos importantes na vida futura das pessoas. E para quem quiser mais informações sobre o 6º Seminário sobre Currículo, Cultura e Identidade e o 2º Seminário Internacional de Educação em Ciências da Vida, a gente vai deixar um texto sobre eles lá na nossa página, no endereço sites.usp.br/IEARP. Bom, o programa de hoje está chegando ao final. Professor, muito obrigado por mais esse bate-papo. Sou eu que lhe agradeço, Thaís, por toda a sua inspiração que tem nos trazido para esse momento. Quero lhe parabenizar também pela apresentação do Panorama em evento recente promovido pela UFRJ, né, e o seu esforço, juntamente com toda a equipe do EA, para disseminar nossas ideias e ajudar, portanto, a melhorar a educação em nosso país. Que todos tenham uma semana abençoada e até a próxima. Obrigada, professora. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para essa apresentação que foi feita sobre o panorama da educação, lá no 7º Seminário de Integração dos Técnicos Administrativos da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
E se você quiser saber mais informações sobre o que acontece na Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, siga os nossos perfis no Facebook, no Instagram e inscreva-se também no nosso canal no Telegram. E não se esqueça, o programa de hoje também está disponível no formato podcast, no Spotify e no Google Podcast. É só procurar pelo nome Panorama da Educação. O nosso programa fica por aqui, mas na próxima segunda a gente tem um encontro marcado novamente. Eu espero você. Até lá!